Bom, Léo, para começar, padrão, né? Tua avaliação do jogo. Como é que você viu esse 2-1 Ceará contra o Sampaio? Bom, o primeiro tempo onde a gente foi muito dominante, né? Tivemos ali amplo domínio do jogo, criamos inúmeras situações de gols, né? Tinha que ter feito o gol, né? Tivemos 4 chances muito claras e a gente talvez um pouquinho de capricho maior na hora de definir a jogada. O goleiro também fez umas 2, 3 defesas ali milagrosas e de modo geral me agradou muito o primeiro tempo. Segundo tempo a gente voltou assim um pouco abaixo, né, do que a gente tinha feito no primeiro tempo e a gente cedeu um pouco de contra-ataque para o adversário. A gente já tinha alertado que eles eram perigosos e numa jogada de contra-ataque eles fizeram o gol e deixou a nossa equipe ali um pouco nervosa ali durante uns 10 minutos. A gente demorou a achar o ponto do jogo de novo, mas depois a gente conseguiu se reconectar com a partida e fomos criando boas situações de gols. Teve o pênalti que o Fernandinho sofreu, bem batido pelo Pedro, depois o gol do Galeano, e ainda tivemos mais umas 2, 3 possibilidades ali. De um modo geral, acho que o jogo foi em cima disso aí. Vai pegar o Sport agora, né? Ceará se classifica em terceiro. Vai demorar um pouquinho até esses confrontos acontecerem, mas já repercutindo também esse adversário de quartas. Realmente, agora, né, é um novo momento, um jogo eliminatório. A gente sabia que poderia enfrentar adversários qualificados da outra chave e veio, né, uma chave que tinha Bahia, Sport e Vitória, né, mérito também, dar os parabéns ao Ferroviário que conseguiu a classificação, mas vamos enfrentar o Sport, sempre difícil jogar contra o Sport na ilha, não atravessam um bom momento, mas a gente sabe que um jogo decisivo, acaba tendo uma mobilização e a gente tem que chegar altamente preparado. Vamos agora aproveitar esse período que a gente vai ter, primeiro momento de descanso, depois de trabalho e chegar bem preparado não só para essa partida, como o brasileiro de um modo geral. Ali antes do jogo você falou sobre oportunizar outros jogadores. De um modo geral, assim, tua avaliação sobre todo mundo que jogou, você mudou quase o time todo, né? Foram 3 peças do time titular que vem jogando, que jogaram hoje. Qual é a tua avaliação dessa galera toda que jogou hoje? Eu acho que assim, não vou falar muito especificamente individual, mas muitos deles aproveitaram, foram bem. Né? É natural um pouco de dificuldade de conectar as jogadas, né? Pela falta de entrosamento, mas tiveram uma performance boa. É claro que depois, no segundo tempo, alguns jogadores caíram um pouco, principalmente a falta de ritmo de jogo. O campo aqui é muito difícil de jogar, um campo pesado. Acabou que alguns atletas sentiram um pouco o aspecto físico, mas de um modo geral serviu para a gente também fazer esse trabalho de observação, preservar alguns atletas também que vinham muito desgastados, né, pela sequência de jogos. A gente não poderia correr o risco de sair nesse momento de pausa com algum atleta lesionado, para a gente não perder a pré-temporada. Então, aqueles que estavam mais desgastados, a gente fez a opção de segurar e oportunizar. Hoje você usou o Guilherme no time titular e o Lelê não veio. Por que o Lelê não veio? Algo específico? O Guilherme a gente já queria, eu já citei em alguns momentos, um jogador jovem, de bom potencial, e a gente é um atleta, até importante destacar isso para o torcedor, um jogador que nem era titular nos juniores na Taça São Paulo, foi conquistando seu espaço ao longo da competição. A gente trouxe para o profissional para ver ele mais de perto. Eu sempre falei isso, ter o cuidado de ir lançando ele aos poucos. Ele teve a oportunidade em um jogo só da Copa do Nordeste para iniciar de titular. Eu queria oportunizar novamente para ele. Se movimentou bem ali. É natural, um jogador jovem que vai ter algumas oscilações, mas é um jogador que a gente aposta muito. Foi mais uma opção mesmo ali. Aí o Pedro Raul já estava dentro da perspectiva de entrar no decorrer do jogo, por isso a opção. E o Lelê, tudo certo com ele? A princípio, sim. Falando desse momento de pausa agora, como é que vocês estão preparando entre descansos e trabalhos para quando voltar em julho, voltar firme e forte? Bom, as férias dos atletas acabaram ficando divididas, né, com esse novo calendário aí devido ao Super Mundial, 15 dias agora e 15 no final do ano. Então, no primeiro momento os jogadores vão ter esse intervalo aí de 14 dias
de férias, digamos assim, depois retoma, vamos ter 3 semanas de preparação para a retomada das competições e aproveitar, como eu tenho falado, a gente fez um primeiro semestre bastante positivo, né? Alcançamos todos os objetivos traçados, o título estadual, avançamos na terceira fase da Copa do Brasil, avançamos na Copa do Nordeste e um bom início de brasileiro. Agora é claro que a gente como equipe, a gente quer e pode melhorar e é o que a gente espera nessas 3 semanas que a gente vai ter de treinamento, tanto no aspecto ofensivo, defensivo, as situações que são pertinentes ao jogo de futebol. Para encerrar aqui, que o Israel já tá. Peraí. Torcida do Ceará, Condé, você sempre fala muito bem da torcida que a gente vê fazendo festas incríveis em casa. Hoje veio uma galera aqui, vários ônibus, estava conversando com o Israel, e assim, com bateria, com presença o jogo todo, cantando, temos imagens sensacionais de pai e filho ali, vibrando muito na hora do gol. A torcida, ela caminha junto com um time que ela sabe que vai entregar também, né? Ah, com certeza. A gente fica muito feliz, né, pela presença de um bom número, como você citou aqui. E, assim, de uma certa forma, eu venho contribuindo, né, mas principalmente os atletas, a direção, a gente conseguiu resgatar aquilo que o torcedor espera, né, do Ceará, de ser uma equipe competitiva, jogando grandes jogos, de conquistas, né, o bicampeonato estadual, desde o acesso ano passado, no brasileiro também fazendo frente contra grandes adversários. E o torcedor, ele observa, ele sabe, ele quer sempre ganhar, a gente também quer, nem sempre é possível, mas a gente sempre vai a campo com o máximo de entrega, de dedicação. Às vezes nem sempre vamos conseguir ofertar tudo aquilo que o torcedor espera, mas de um modo geral eu tenho certeza que o torcedor está feliz com a equipe. É claro que, como eu falei, a gente tem que estar sempre procurando melhorar, evoluir, mas depois de ter ficado 2 anos na Série B, né, ter um 2022 ali na Série A, na reta final ruim, complicado, o torcedor do Ceará, pela potência que merecia sim estar passando esses momentos positivos que a gente vem passando nesses últimos meses aí.